vamos pontuar aqui, né? Que, assim, eu entendo que, pra mim, seria normal que o Donelli fosse testado. O problema é que o Corinthians tá numa maré que não é pra peixe. E você tem jogos que são difíceis pro próprio clube colocar os melhores jogadores dentro de campo e não tá vindo o resultado. Daí você tem um jogador no banco de reservas que tá pedindo passagem, precisa ser experimentado porque você tá na iminência de perder o seu goleiro titular. É complicado também gerir tudo isso, né, Nino? No caso do Corinthians, é muito mais difícil. A gente levantou essa questão no caso do São Paulo, porque o São Paulo vive um momento muito mais tranquilo, um momento bem... De bonança, né? O São Paulo não perde a 12 jogos, então... Os campos férteis, né? Então assim, você consegue trabalhar de uma certa forma o seu elenco para fazer essa transição com mais naturalidade, com menos pressão. Do lado do Corinthians, já é algo mais complicado. E a gente vê, né, principalmente, assim, minha opinião, tá? Uhum. Eu vejo que o Corinthians não tem confiança no Donelli para substituir o Carlos Miguel. Eu também tenho esse mesmo sentimento que você. Sabe por que eu tenho esse sentimento? Porque o Corinthians foi atrás do goleiro Santos. Porque quando houve esse impasse do Cássio, por exemplo, o Carlos Miguel veio pedindo passagem. O Cássio saiu. Em nenhum momento o Corinthians, antes do Carlos Miguel, cogitou contratar um goleiro para substituir o Cássio. Em nenhum momento. O Carlos Miguel chegou, tomou a posição, se firmou como titular e agora tem esse imbróglio se vai embora ou não vai. Ele é aguardado, inclusive, na Inglaterra para fazer os exames médicos, para de fato ser oficializado ou não. Eu vi também ontem que uma apuração do meu timão, que o Corinthians pode receber um valor até maior em relação aos 4 milhões de euros, por conta de um ajuste lá na cláusula. Então o Corinthians pode receber uma verba um pouco maior, mas por todo esse contexto, pelo fato do Carlos Miguel pedir passagem, o Cássio sair para a entrada do jogador, ele estar se retirando, possivelmente, e o Donelli, há mais tempo que o Carlos Miguel estar lá e não ter conseguido fazer isso, e agora o Corinthians, estando no mercado, procurando, buscando um goleiro, me dá a entender que não há essa confiança no garoto. Eu creio que pelo menos deveria dar essa confiança. Pô, deram uma moral pro Carlos Miguel, dá uma moral pro Donelli. Ver como ele pode atuar em 2, 3 partidas. Se a avaliação for negativa, aí você vai no mercado e traz um goleiro. Mas você já ir atrás de um goleiro, de certa forma o Santos, que é um goleiro experiente no cenário brasileiro, que chegaria, no meu ver, chegaria para ser titular, porque você não traz um goleiro de um outro clube para ser reserva. Você não vai procurar no mercado alguém que compõe elenco nessa situação. E é complicado. Então assim, fica delicado até pro garoto entrar hoje em campo, ele tá muito na fogueira. Ele tem que fazer uma baita atuação para ter a confiança do torcedor e da diretoria que ele pode ser o goleiro da temporada. Gente, só